buscar algumas mudanças que com certeza vão ser importantes para o país daqui para frente, para as décadas futuras, e pensando sim numa democratização verdadeira da comunicação. Pensando nas rádios comunitárias, pensando, enfim, que a gente vai ter uma comunicação mais justa e mais plural para toda a sociedade brasileira. Não essa comunicação que está posta hoje aí, que as novelas estão definindo o que a gente vai vestir amanhã, o que a gente vai comer, enfim. E é isso que a gente tem que mudar o pensamento um pouco das pessoas. No que diz respeito à comunicação, a gente vai estar mudando a sociedade brasileira, com certeza. Comunicação preocupada, de pessoas preocupadas com a sociedade. Também não bastam os meios e não basta a tecnologia, mas é muito importante aqui a questão do conteúdo. Eu vou colocar então as batatinhas quentes para a gente começar a refletir. O simbólico é tanto ou mais importante que o material, a comunicação hoje só não aceita isso quem ainda não parou para pensar o que significa comunicação. Mas nós estamos envolvidos por todos os lados da comunicação. Eu ia trazer aqui, sabe, os 5 princípios da Constituição, onde, porque eu não sei se todo mundo viu, então não podia ler, onde, no número, o artigo, vocês sabem, é um capítulo, comunicação social, e são 5 artigos. Desses 5 artigos, pasmem, nenhum está regulamentado. O que aconteceu foi que conseguiram até mudar a Constituição para colocar lá que os estrangeiros podem ter 30% de comunicação. Aí eles conseguiram até mudar a Constituição. Mas regulamentar a Constituição, nada. A Jandira Fegali se arriscou regulamentar um item do 221 que fala da regionalização. Fazem 18 anos. Essa questão está rodando, e até hoje nada está engavetado no Senado. Que poder tremendo tem a comunicação, os donos da comunicação, que não conseguem realmente fazer essa coisa andar. Isso, educação não é dar resposta, é fazer a pergunta. Querem ver um caso clássico aí? Sabe quanto demora uma notícia na BBC de Londres? Demora em média 6 minutos. Sabe quanto demora uma notícia aqui? Entre 30 a 40 segundos. O que tem por trás disso? Por trás disso tem que lá, como é uma TV pública, e quem controla é a população, e a população tem um SEI, porque através das organizações populares que se escolhem os representantes, e lá eles vão escolher então quem vai ser o presidente da BBC, e é a sociedade civil que controla a mídia. Eu, quando estive lá em 82, pós-doutorado, eu acompanhei isso de perto, teve uma briga sobre se deve ou não ter programa religioso na televisão. E discutiram, toda a sociedade civil, conclusão. Tem sim, tem 1 hora durante a semana e 3, 4 horas no fim de semana. Mas quem decidiu? O povo. Porque não é nem o Estado, nem o mercado que tem que enfiar com ela abaixo que milha o povo quer. Então, uma notícia demora 6 minutos. É dada como? É colocado o fato, depois se pergunta para um, se pergunta para outro, se questiona, se contextualiza e mais. E se deixa em aberto. Pensar a democracia sem pensar no acesso à informação. Mas também não podemos pensar a cidadania sem pensar no acesso à informação. Cidadania e democracia, eles exigem como pressuposto básico, essencial, primordial, o acesso à informação. E aí entra o papel do jornalista, o papel dos profissionais da comunicação, mas especialmente do jornalista. O jornalista sempre é aquele que nada contra a correnteza. É aquele que nada contra determinadas certezas que aparecem no tempo em que nós vivemos como certezas absolutas. É esta a tarefa, é esta a missão do jornalista. Isso foi toda a história. Em momentos agudos, em momentos difíceis, seja um governo totalitário de esquerda, um governo totalitário de direita, sempre o jornalista teve esta tarefa de nadar contra estas certezas, contra a correnteza e as certezas que se colocavam. E hoje há certezas que mais uma vez nós precisamos nos colocar, porque há uma certeza que fala do desencanto com a democracia. E isso é propalado em todos os campos, inclusive pelos meios de comunicação que deveriam ser
e os jornalistas, os defensores da democracia. Hoje há um ceticismo com a esfera pública. A esfera pública, que é um espaço de concertação e de busca da equação, da solução dos conflitos. Não existe um outro espaço que não a esfera pública. Mas há, portanto, hoje, uma ênfase no desencanto para com a política. Há também uma descrença da humanidade, da capacidade do homem de superação. Este niilismo radical, esta sensação de que nós somos impotentes, é algo que é disseminado como uma certeza absoluta. E é contra isso que, de fato, nós, jornalistas, aqueles que acreditam que é possível um outro mundo, que é possível nós termos a democracia radical, termos a cidadania plena, nós temos que enfrentar, portanto, essas certezas. Prefeito municipal Jair Jorge, secretário Sandra Tinelli, ao Douglas, que é o diretor da UBA, José Nunes, presidente do Sindicato de Jornalistas, e ao Garcês. Quero também fazer um cumprimento especial à minha equipe do meu mandato. Nós estamos aqui em 9, porque consideramos importante, e na pessoa, sobretudo, do professor Luiz Antônio, que trabalha bastante a questão das mídias alternativas junto à comunidade, consideramos importante essa questão da comunicação. A nossa preocupação lá na Câmara de Vereadores tem sido no sentido também do acesso da população a essas mídias alternativas. Na semana passada, nós que estamos pensando nas mídias do futuro, digital, mas nós hoje não temos acesso nos meios atuais. Nós chamamos lá na semana passada as 4 operadoras, as 2 da telefonia fixa e 2 da telefonia celular, da G3, porque há uma dificuldade muito grande na cidade de Canoas, em determinados pontos da cidade, para a população ter acesso, por exemplo, à banda larga. Então nós estamos pensando no futuro, mas as nossas situações de tempo real também têm grande dificuldade. Então queremos dizer também que a nossa Câmara de Vereadores, brevemente, no máximo um mês e meio, também estaremos com as nossas sessões da Câmara em tempo real, disponibilizadas à população. Quero dizer, por fim, que é importante que essas conferências, e no sentido de discutir a comunicação, a sua produção, o seu acesso, no fundo até... Eu acho que o que nós estamos fazendo, preparando a Conferência Nacional de Comunicação, de algum modo, já está incluído nessa perspectiva da crítica que nós devemos fazer à comunicação e à tecnologia, que é de buscar compreender o momento em que nós estamos vivendo e pensar na produção e na criação de políticas públicas que possam melhorar esta comunicação. Faz 30 anos de militância no movimento da comunicação plural, mas democrática, de extremo avanço em relação a um passado bem recente. A Câmara Pedra não pode vir, o pessoal da universidade deve interagir conosco, estamos transmitindo ao vivo aqui. É uma tentativa também de mostrar o quê? Mostrar que não só os meios oficiais, conhecidos, TVs abertas, rádio normal, podem interagir. Tem outros meios, a internet é um deles, estamos começando a utilizá-lo, isso vai muito longe ainda, mas é um passo que estamos dando. Nós sabemos que são passos difíceis, né? Às vezes nós realmente queríamos mais, mas a discussão da comunicação ainda não é uma agenda nacional, não é de interesse dos grandes veículos e não vai ser, porque esses veículos certamente devem serem confrontados e perderem a grande fatia.